A gente tem que entender a ciclovia não como uma medida somente para prevenir acidentes, né? A gente identificou que realmente onde tem acidente a gente precisa da ciclovia, mas a gente tem que ligar também ao ponto para a mobilidade, né? De realmente uma possibilidade do ciclista estar podendo circular na cidade de uma forma mais democrática, de uma forma mais acessível, né? Em 2013, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, IPUL, entrevistou 1.600 pessoas sobre o uso da bicicleta na cidade. 59% dos entrevistados a utilizam para estudar e para ir ao trabalho. Um estudo feito por Matheus Martins, bacharel em Geografia, identificou que entre 2006 e 2016 foram registrados aproximadamente 2.400 acidentes envolvendo ciclistas na cidade. Muita gente hoje, muitos trabalhadores, estudantes não conseguem ter acesso ao transporte coletivo, que é o básico, né? Ao carro, então, obviamente, também não. Então, a gente entende as ciclovias como uma oportunidade de inserção realmente da bicicleta de uma maneira mais democrática na cidade. Então, partindo do pressuposto que o acidente está bem expressivo, é porque realmente a gente tem muito ciclista, apesar de a gente não conseguir identificar muito eles assim na realidade no dia a dia, a gente consegue ver mais carros, mais ônibus, mas ele está presente, né? 2.400 acidentes é algo que, sim, bem preocupante para a gente estar se atentando. Desde 2006, o IPUL realiza pesquisa com os ciclistas da cidade. Naquela oportunidade, nós entrevistamos 1.000 pessoas para tomar conhecimento de quais eram os destinos e as origens desses ciclistas na nossa malha viária. Mais recentemente, entre 2013 e 2014, o IPUL realizou 1.600 entrevistas com ciclistas que utilizam as bicicletas tanto para fazer seus percursos para lazer, para estudos ou para trabalho. E como resultado dessa pesquisa, o Instituto traçou uma proposta de uma rede cicloviária, toda interconectada, abrangente em todas as regiões da cidade, norte, sul, leste, oeste e centro, que resulta em 318 quilômetros. Atualmente, nós temos na cidade 38 quilômetros executados. São poucas cidades no Brasil que começaram a investir realmente nas ciclovias, nessa rede cicloviária. Londrina não é diferente. Nós temos aí uma rede cicloviária muito voltada ainda para as proximidades do Lago Igapó, e o ideal é você ter uma rede cicloviária que atenda todas as regiões da cidade e fazendo a ligação entre essas regiões através do centro. Atualmente, por exemplo, a Avenida 10 de Dezembro, que tem uma ciclovia em parte dessa avenida sendo executada como uma medida mitigadora de um estudo de impacto de vizinhança, apontada para uma instituição de ensino que fica naquela região, coincide, por exemplo, com uma via que tem, além de uma alta demanda de circulação de ciclistas, que foi percebida na pesquisa realizada pelo IPUL, mas também uma participação de uma via com uma recorrência de acidentes envolvendo ciclistas. Ocorre assim que quando o poder público busca recursos municipais, estaduais e federais para executar gradativamente parte dessa rede cicloviária de 318 quilômetros proposta, o poder público busca o recurso para executar aquelas que aparecem em primeiro lugar no ranking das mais utilizadas ou aquelas que envolvem mais acidentes. A maioria dos motoristas, eles veem as bicicletas realmente como um concorrente, né? É difícil a educação no trânsito eles darem uma preferência, mesmo de repente estar vendo que não vai dar para o carro evoluir, né? Às vezes acaba fechando a gente. Eu já tive alguns acidentes, né? E sempre a perda é maior sempre para a gente, né? Que está na bicicleta. Tem um dado assim que mostra que geralmente o ciclista acha que o maior perigo dele é o caminhão, é o ônibus, só que realmente o carro hoje é o que oferece maior perigo, né? Não é nem a moto, nem o próprio pedestre, né? E o pedestre, assim, em alguns casos também desrespeita, né? Então, caminhando, correndo nas ciclovias. E o dado assim, que mais assim, chamou a atenção foi realmente as 10 vias mais perigosas elas se conectarem, né? Elas se ligam, então por isso a gente colocou elas como prioridade, justamente porque consegue ter uma facilidade maior assim, da conexão, da circulação do ciclista. No final da pesquisa é colocado, além das 10 vias mais perigosas na cidade de Londrina, é colocado também 24 ações emergenciais para tentar ampliar e readequar essa rede cicloviária. Acho que assim, a principal seria, por exemplo, você interligar a via expressa, desde a Zona Norte até a Zona Sul, passando pelo centro.
fazer uma conexão também juntamente com a leste-oeste, que você já faz do leste para o oeste passando pelo centro. Então, o ideal, quer dizer, em 2 ações aí eu já vou atingir todas as zonas da cidade. Existe dentro do grupo da Prefeitura, envolvido nisso, não só o IPU, mas Secretaria de Obras, CMTU, DR, Econorte, fazendo essa parte de campanhas de conscientização e também da fiscalização, né, do respeito dos demais motoristas em relação à circulação do ciclista, o afastamento que se deve dar de 1,5 m, né, numa via que não seja dotada de ciclovia, que o ciclista esteja transitando na mesma pista de rolamento, então fazer esse afastamento do veículo motorizado em relação ao ciclista, essas regras de conduta. O próprio ciclista, que por muitas vezes não faz uso da ciclovia, né, e mesmo numa via que seja dotada de uma ciclovia e ciclofaixa, está fora dessa área resguardada para ele. Então é importante trabalhar com essas campanhas. Também é importante dizer que, por enquanto, o cenário para Londrina, embora a proposta e o estudo do IPU aponte os 318 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas com uma rede interconectada, nós temos quase 40 dos 318. Então, esses 40 quilômetros não são ainda suficientes para garantir a interconectividade de todos os trechos de ciclovias existentes. Londrina tem mais de 2.000 quilômetros de vias pavimentadas. Então, ainda o ciclista ele precisa percorrer, provavelmente para os seus percursos entre casa, trabalho, casa, estudo, partes dos percursos em trechos que não são dotados de ciclorotas, ciclovias e ciclofaixas, ficando assim mais suscetíveis aos riscos, né? À medida que o poder público conseguir, com a participação dos loteadores, com a participação dos empresários nessas medidas de polos geradores de tráfego e com os investimentos públicos para aumentar essa rede, a gente vai conseguir também garantir maior segurança, né? Fazendo com que o ciclista faça a maior parte do seu percurso de uma forma mais resguardada, mais segura. Não adianta você ter apenas bons projetos, você tem que ter alguém que execute esses projetos. Para isso você precisa ter recurso. Então vai depender muito de uma questão política, da gestão, da atual gestão da Prefeitura de Londrina, né? Fazer essa opção e investir nesses projetos do IPU e tentar suprir então, tentar ampliar o máximo possível essa malha cicloviária que nós temos, essa expansão e readequação que a gente coloca.